Entrevista está no ar. Está no ar o nosso Relógio Entrevista pelas ondas amigas da Relógio. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue sempre com a gente, antenado aqui pelo aplicativo e pelo site, né? Que bom. Gente, olha aqui, o Rio se tornou nessa semana a primeira cidade de língua portuguesa a receber aí o título de capital mundial do livro, concedido pela Unesco. Olha que bacana, hein? E aproveitando o início da série de eventos de estímulo, a leitura será lançado amanhã na capital fluminense, a coletânea 1964. O que ainda nos resta dizer? Pois é. E para falar mais sobre esse livro, eu vou conversar agora com a historiadora Luciene Carris, que organizou a coletânea. Opa, Luciene, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem também. É isso aí, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Tá tudo bem, né? Sim, graças a Deus. Isso é importante. Obrigado mais uma vez. Então, eu vou chamá-la de Lu, né? No bom sentido, se você me der essa oportunidade. É bem íntimo, no bom sentido. Ô Lu, explica pra gente aqui, né? Conta pra gente o que te motivou a organizar esta coletânea e como ela contribui, né, para a discussão sobre a ditadura militar no Brasil. Então, essa ideia surgiu em 2023 com um amigo, né, que queria participar, mas ele acabou não participando, porque ele mora no Canadá. E aí eu pensei, puxa, a gente poderia organizar um livro que falasse de temas, né, que tratasse de temas que não são muito abordados, né, dentro da história, na historiografia brasileira. E aí surgiu, e eu tenho, né, tenho um grupo imenso de amigos historiadores que toparam, né, evidentemente toparam na medida do tempo deles, porque todos são professores, né, são muito ocupados. Então a coletânea são 8 capítulos e são 11 historiadores. Entendi. Já pegando carona sobre essa colocação que você fez aí, explica pra gente aqui quais os principais temas abordados no livro e como eles refletem as diversas experiências da sociedade brasileira durante a ditadura. Então, né, porque o que ainda resta nos dizer, né? O historiador sempre tem algo a dizer, né? Porque a gente vai mudando os nossos temas, né? À medida que a gente vai avançando teoricamente, metodologicamente, né? Encontrando novas fontes, né? Então vão surgindo novos temas. Então, tem uma colega que estudou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Que são da invasão, né? O massacre da Praia Vermelha, que ficou chamado. Ela é, inclusive, diretora do Centro de Memória de lá, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela analisa a faculdade. Tem um colega, o Vicente Saúl, que ele analisa um tema fantástico, que é entender o país através dos LPs. Então, ele analisa as obras da Maria Bethânia, Gal Costa e Elis Regina, né? Então, uma contribuição bastante original do ponto de vista, né, das fontes documentais, né? Também tem uma outra colega que estuda a questão dos indígenas, né? Porque os indígenas sofreram, né, ao longo da história, desde o nosso descobrimento, digamos assim, e ela vai analisar também como os indígenas foram tratados a partir, né, da própria FUNAI, da política adotada pela FUNAI na década de 70. E aí a gente também tem as remoções aqui do Rio de Janeiro, né? Um colega que estuda, é especialista nisso, Mário Brum, e eu também do meu lado com outra historiadora, a Maria Anísia, estudando a questão da comunidade do Horto, mora aqui no Jardim Botânico, perto dessa comunidade. E tem outros temas também tão importantes como a questão das artes, né? Que as artes sempre trazem algum impacto, né? Algum incômodo. Então tem colegas que estudaram a questão das bienais em São Paulo e também na Bahia, e elas analisam. Também tem a historiadora Luzimar Soares, que ela também trata da questão dos trabalhadores, né? A luta dos trabalhadores pela terra, isso já na década de 60, que depois vai culminar, né? Muito tempo depois, na década de 80, no movimento Sem Terra. Então são temas que são caros à nossa história, também trazem certa polêmica, não tem a menor dúvida, mas a questão da polêmica é a questão da gente poder refletir, né, e se sentir incomodado, né? E refletir sobre isso, sobre a história do Brasil, que tantos temas ainda temos a descobrir e falar, e questionar e aprender ainda mais, né? Porque vão surgindo novas fontes, novos temas, porque o historiador, assim como todos nós, somos sujeitos históricos e somos, sem dúvida alguma, sujeitos do nosso tempo, né? A gente é influenciado, impactado pelas questões da nossa contemporaneidade, né? Não tem como não. É verdade, e conhecer mais sobre a nossa história eu diria, do nosso país é muito importante para nós brasileiros, né?
Não tenha Sim, dúvida. Não tem a menor dúvida. Agora, a coletânea também busca aí um debate sobre a história recente do Brasil? Se sim, como? Explica isso melhor pra gente. Então, porque não tem como a gente... Porque a história recente do Brasil é a história do Brasil republicano, né? Digamos assim, né? A partir de 1829 para cá, a gente diz, né? E também da ditadura, né? Como a gente coloca a ditadura civil militar, a partir de 64 para cá. E são temas que ainda vão reverberando, né? Na nossa sociedade, né? Tem, então... O que algumas pessoas falam, ou tentam minimizar, né, a questão da ditadura civil militar, até colocam como empresarial também no país, né? Porque é algo recente, né? Tentam minimizar a dor de milhares de pessoas, né? Então, de alguma forma, é um livro que tenta contribuir para esse debate, trazendo, incomodando mesmo, né, de certa forma, com esses temas, trazendo uma reflexão para a história do Brasil recente, porque são temas recentes, né? Sim. São temas recentes porque eram objetos, esses objetos que eu acabei falando para você agora, eram temas que eram até então negligenciados, ignorados pelos próprios historiadores, né? Pela própria historiografia. Né? A gente não abordava esses temas, eles passaram a se tornar relevantes na medida que a gente vai mudando, né? É verdade. Vai percebendo que outros temas também são relevantes. Com certeza. Não sei se eu respondi. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, Lu, que eu estou tendo o prazer de falar com essa historiadora conceitada no mercado, né? Estamos falando aí sobre o início, né, da série de eventos, né, de estímulo à leitura, que será lançada amanhã na capital fluminense, a coletânea 1964. E pegando aqui a quarta pergunta, Luciane, ao todo, 11 autores contribuíram. Como você selecionou aí essas pessoas e quais critérios foram utilizados para garantir aí uma diversidade de assuntos no livro? Eu tenho a sorte de ter vários colegas e amigos, né, especialmente daqui da capital fluminense, né? Sim. Que a maioria é do Rio, ou de alguma medida, eu acabei conhecendo no meu meio, né? Que o meio acadêmico vai ajudar a história do Brasil, vai ajudar esse tema, é um pouco reduzido. Né? Então foi mais assim, na questão da camaradagem, da amizade, e evidentemente são professores universitários, né? São professores da UERJ, da FRJ, da UFMG, na Bahia, enfim, tem uma pós-doutoranda da Universidade de São Paulo. Então é um seleto grupo de historiadores e jovens historiadores, digamos assim. Então, no tema jovem, me considero jovem, né, de 40, 50 anos, a maioria, né, que está tratando esses temas dessa forma, com essa abordagem, né, não na abordagem de outros historiadores, de outros cacifes também. Certo. Mas, assim, a escolha foi uma escolha, assim, questão mesmo de tentar trazer temas inovadores, novos, que incomodassem de alguma forma, porque a gente tem que se sentir incomodado para poder refletir também, né? Que também trouxessem uma abordagem inovadora e jovens historiadores nessa seara da história do Brasil recente, assim, né? Então, prevaleceu realmente a amizade, sabe? Queria eu poder fazer parte aí dessa equipe. Quem sabe a gente tem segunda. É verdade. Olha aí, eu já me convidando, né, Lu? Com certeza. Agora, Luciane, para poder fechar aqui, minha amiga, como você vê a relevância, né, da coletânea em um momento em que o Brasil enfrenta desafios em relação à liberdade de expressão e à luta por direitos fundamentais? Pois é, então, é importante a gente pensar exatamente nessa questão, porque negar a ditadura é negar a dor de milhares de pessoas, né? A gente sabe, né? A gente está vendo, por exemplo, os documentos que foram descobertos no Instituto Médico Legal, o que está acontecendo no Arquivo Público do Estado do Rio, né? E outros documentos que ficaram no limbo, né? Sofrendo chuvas, enfim, abandonados, né? Que podem trazer novas contribuições. Então, a democracia não é só votar, também é garantir os direitos, a gente escutar vozes que foram negligenciadas, e a gente respeitar as diferenças que existem no nosso país, as diferenças e as diversidades. E não é só de trazer esse tema para trazer memória como um revanchismo, mas é para trazer a questão da dignidade do povo brasileiro, né? É importante falar da ditadura também, porque a memória e a justiça caminham juntos, né? No atual a gente tem as comissões, né, de verdade, memória, né, em nosso território, no Rio de Janeiro a gente tem, né, também da Câmara, então isso é importante. E conhecer o passado autoritário para a gente proteger a democracia. Sim. A gente defender as nossas instituições democráticas, já garantir liberdade de expressão, que é importantíssima, né? Não ter opressão, não ter cessão de direitos, direito a voto, direito à reunião, né? Que a ditadura militar também tinha essa questão das pessoas não podiam se reunir.
né, em pequenos grupos, né? Sim. Então a memória tem um papel importante, né? E a democracia é uma construção diária. É uma construção diária, não tem como a gente deixar isso de lado, né? Que não é uma questão só do Brasil, mas é uma questão mundial, né? Sim. Se a gente for levar em consideração os outros países, né? A gente está observando, você como jornalista, acredito também que seus ouvintes, né? Sim. É isso, né? É um desafio muito grande. Muito. Você falou tudo e mais um pouco. Se eu pudesse, eu ficaria com você aqui até o final do meu programa, que termina às 11, porque ter esse bate-papo é muito gostoso, né? Passar para os nossos ouvintes, né? Sobre a história do nosso Brasil. Muito bom. Que bom que você gostou. Eu gostei não, eu amei. Eu queria ficar com você mais tempo aqui. Pena que o nosso tempo é curto, né? Não convida que eu volto. Olha que convido, meu. Falar com o nosso produtor aqui, Ricardo Bonfim. Só lembrando aquilo aos nossos ouvintes, né? Que eu tive o prazer de falar com essa mulher virtuosa e historiadora Luciane Carris sobre a coletânea 1964. O que ainda nos resta dizer, hein? Lu, fica à vontade pelas suas considerações finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, de vocês. E lembrando, né, que eu tive decisão também, né, do Teatro Carlos Gomes, né, nessa abertura fantástica, esperando legal. que as pessoas leiam, né, porque o Rio continua lendo, eu lembro, né? Que as pessoas leem, os cariocas, fluminenses, brasileiros continuam lendo. E a importância da leitura, né, da história, o papel da nossa profissão de historiador também. O ofício de historiador também seja relevante, seja reconhecido, que as pessoas leiam, que é isso mesmo, né? Viva a diferença, a diversidade, que a gente encontre com esse equilíbrio, né? De vozes, né? Cada um podendo escutar. Lembrando então que o lançamento é amanhã, né? Amanhã na livraria Folha Seca, na Rua do Visão, uma livraria fantástica, especializada em história do Rio de Janeiro. Boa. E também no futebol, né? O dono é flamenguista, mas todos podem comparecer, tá bom? Então, eu, como vascaíno, posso comparecer? Pode ser bem recebido. Então tá bom, no bom sentido, com certeza. Só para brincar um pouquinho, falando aqui do meu Vascão. Lu, mais uma vez, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa recepção, por essa entrevista. Espero poder falar com a senhora mais uma vez, tá ok? Tá bom, senhora está no céu. Não, é a forma... Espero que você possa comparecer também. É o carinho, é o carinho de se expressar como senhora, senhorita, entendeu? Aí a gente fica meio empolgado assim com essa entrevista. Brigadão, tá? Mais uma vez. Bom fim de semana para você. Obrigada. Tá. Beijo para você, para a família e espero então vamos trocar mais ideias, tá bom, querida? Combinado. Beijo, pessoal. Tchau. Gente, tá aí, né? Eu conversei com a historiadora Luciane Carris. Olha, mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio pela participação desta entrevista e explicando para você, meu amigo ouvinte, querendo ouvir de novo ou de repente está querendo ou ouviu. Lembrando você que está sempre conectado com a gente, essa entrevista estará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Que bom, hein? Bom saber que você está sempre conectado com a gente. Essa edição foi pra conta.